Boa tarde, uma manhã bem agitada, bem movimentada aqui no corredor das comissões, nessa manhã de quarta-feira. A gente estava acompanhando aqui nesse painel que foi instalado agora há pouco tempo aqui na entrada do corredor das comissões, todo esse andamento, cerca de 10 comissões em funcionamento agora. A gente destaca alguns dos assuntos debatidos na manhã de hoje. A Comissão de Desenvolvimento Econômico, que discutiu o financiamento do Sistema Único de Saúde nesse novo cenário aí de crise, de restrição fiscal. Teve uma aprovação muito importante na manhã de hoje também, uma comissão especial que analisa a proposta de emenda à Constituição que garante paridade entre homens e mulheres na representação dos legislativos. O relatório final dessa comissão especial foi aprovado, expectativa para outras audiências públicas ao longo da tarde, uma comissão especial que analisa outra PEC que trata da isenção do IPTU para templos e igrejas aqui no Brasil. Teve reunião também na manhã de hoje da Comissão de Relações Exteriores e a gente vai conversar agora com o deputado Luiz Carlos Rauli, que está aqui do meu lado, que presidiu essa reunião. Uma reunião ordinária, né, deputado, lá na comissão hoje. Exatamente. Mas a gente conversa rapidamente sobre um assunto para repercutir o assunto do dia. A eleição lá nos Estados Unidos. Como é que o senhor acha que isso vai impactar o país? Como é que o senhor acha que impacta as finanças, a economia, as relações entre os Estados Unidos, o Brasil e o cenário mundial? Primeiro, assim como o mundo todo, surpreso, né? Ontem dava como certa a vitória da Hillary Clinton, todas as pesquisas, todos os principais jornais americanos, dormimos com a certeza da vitória dela e acordamos com a derrota da Hillary e a vitória do Trump. Preocupante. Já tinha transmitido logo cedo, nas primeiras horas da manhã, essa preocupação. Os Estados Unidos é o principal parceiro comercial do Brasil. Falam muito da China, mas quem compra as manufaturas brasileiras são os americanos, porque a China compra mais produtos in natura e semi-elaborados. É um parceiro histórico do Brasil, desde a independência do Brasil, a proclamação da República tem toda a inspiração nos Estados Unidos. Nós temos hoje lá 4, 5 milhões de brasileiros nos Estados Unidos. O trânsito, né, de turistas e trabalhadores, etc., é muito grande. E ele, o Trump, tem manifestado assim, na campanha, claro, né, que o Brasil também era um dos países que atrapalha os Estados Unidos, né? E quando ele fala em latino, né, que ele vai criar barreiras, empecilhos, vai expulsar, nós estamos incluídos, nós somos latinos americanos, assim como os mexicanos, os venezuelanos, colombianos, argentinos, uruguaios, então nos incluímos também, né? Para eles, né, essa metade americana que votou nele, porque a eleição foi meio a meio, né, tem esse sentimento. Mas eu acredito nas instituições fortes americanas, né? Primeiro, a Câmara e o Senado, embora também de maioria republicana, né, acredito que eles seriam um pouco de freio, né? Que nós temos muitas relações também com deputados republicanos e democratas e precisaríamos, né, claro, de uma proteção. Também a Suprema Corte americana, também os estados americanos são muito autônomos, né, muito independentes, muito mais do que no Brasil, e acreditar que ele não possa colocar em prática tudo aquilo que ele vem dizendo, fazer um muro na divisa com o México, né, expulsar os imigrantes. Eu acredito que o Brasil é um parceiro estratégico dos Estados Unidos da América do Norte. Estivemos juntos na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra. Enfim, vamos ver. Tentar ser otimista, né, deputado, nesse momento? Temos que ter, né? Otimismo, porque não dá, né? É muito triste para o mundo. Eu vi o que o Bush, né? O Bush filho, quando declarou guerra ao Iraque, né? É perigoso. Por outro lado, acho que de lá para cá os Estados Unidos e o mundo evoluiu muito. Mas a apreensão nossa é a mesma da Europa, é a mesma das outras partes do mundo, a China, o Japão, né? O Oriente Médio. Então nós estamos bastante preocupados, sim, mas esperançosos na força das instituições americanas.
Deputado, muito obrigada pela entrevista. É um dos assuntos que a gente vai acompanhar aqui ao longo do dia. E a gente volta a falar da situação aqui da Câmara dos Deputados do Congresso Nacional, na expectativa de votações. Quem esteve aqui na Câmara na manhã de hoje foi o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, que comentou, ele esteve num evento partidário, mas acabou comentando com os jornalistas vários prazos de votações importantes que se avizinham aí aqui no Congresso Nacional. Ele disse que espera, que o governo federal espera ver aprovado até antes do recesso parlamentar, até o final do ano, a PEC do teto de gastos, que está lá no Senado. E ele falou já também, adiantou um pouco sobre a reforma da Previdência. Disse que ontem o governo passou o dia inteiro em reuniões durante mais de 8 horas, acertando os termos finais dessa reforma, que está sendo discutida agora com as centrais sindicais ao longo desses próximos dias, deve ser enviado ao Congresso Nacional nos próximos dias até a semana que vem. E falar um pouco sobre isso, vamos acompanhar então essa fala do ministro Eliseu Padilha. Fez uma série de observações, nós vamos procurar agora traduzir as observações do presidente. Isto concluído, que deve ser entre hoje e amanhã, o presidente poderá marcar o calendário de conversas que ele quer ter com as centrais sindicais, com as confederações, com as lideranças da base do governo aqui no Congresso, antes de que o projeto venha para cá. Quando falo lideranças, tanto na Câmara quanto no Senado. E ele pretende fazer com que, quando chegue aqui, todo mundo já conheça. Mas, então, quando virá? Essa é a pergunta. Virá antes do recesso. A expectativa dele é que, na melhor das hipóteses, segundo ele disse na sequência da entrevista, é que seja aprovado pelo menos a admissibilidade na Comissão de Constituição e Justiça, ou seja, que o projeto comece a tramitar ainda esse ano, antes do recesso parlamentar. São as informações, então, aqui do Corredor das Comissões, da manhã agitada dessa quarta-feira. A gente acompanha a partir de agora. Não, antes disso, a gente vai ouvir agora um pouquinho, porque um outro destaque da manhã dessa quarta foi a posse do novo corregedor da Câmara. A gente tem um trechinho da fala dele, do que ele falou sobre a expectativa dele para esse cargo, para a assunção desse cargo. É o deputado Cláudio Cajado. A gente ouve, então, na sequência, um pouquinho do que ele falou sobre isso. Nós precisamos ter em mente que essa é uma função extremamente difícil, né? Você está julgando colegas não é fácil, mas nós temos um corpo de funcionários, servidores efetivos da casa que irá nos ajudar. Temos a experiência do ex-corregedor, o deputado Manato também, que passou por aqui e fez um bom trabalho. E, sem dúvida nenhuma, a verdade como uma forma de praticar a justiça. Então nós iremos ter uma dedicação para que a verdade sempre prevaleça e a justiça seja feita.